Todo mundo presente. Maravilha, maravilha. Trocamos 6 por meia dúzia, né, diretor? Matemática por física, tá tudo em casa, né? A matemática é uma ferramenta muito importante para a física. Os matemáticos não gostam de ouvir isso, né? Mas é isso. A física é a ciência como um todo, né, cara? Vai explicar o universo. A matemática é uma ferramenta que a gente usa. Importante também, tá? Mas é só uma ferramenta para a física. Desculpa, Glaucio, te amo, tá bom? É como se a física fosse Michelangelo, diretor. E a matemática é o pincel. Tá legal? A gente pintou a Capela Sistina juntos. Mas então, vamos começar. Antes disso, eu queria dar uns parabéns aqui. Acabei de receber a notícia. Uma ex-aluna minha do ano passado passou agora em psicologia. Muito legal, a Isabela. Estudou com a gente aqui também no ProEnem. Foi minha aluna no presencial e foi aluna nossa aqui também no ProEnem. Então, Isabela passou aí, vai estudar na UF, cara. Muito legal, né? Muito feliz aqui na Universidade Federal Fluminense. Mandou uma mensagem para mim agora. Isabela, parabéns, você merece. Já sabia. Sempre foi uma excelente aluna. Muito sucesso para você. E o próximo vai ser você aí, ó, tá? O próximo vai ser você aí do chat. O pessoal tá rindo ali do pincel, né? Ludmila, Lorena, Giovana, Cris, tá todo mundo presente. Maravilha, cara. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos começar? Hoje eu vou falar com vocês sobre trabalho, né? Trabalho e potência. Na verdade, potência a gente vai comentar hoje, vai comentar na semana que vem também, porque semana que vem a gente vai falar de energia, né? E tá tudo dentro do mesmo assunto, tá? A aula de hoje, a aula da semana que vem, são 2 aulas que estão ligadas. Hoje a gente começa falando do trabalho, semana que vem a gente fala da energia mecânica e da sua conservação. Ainda hoje, depois dessa aula de Física 1, a gente vai entrar em Física 2. Física 2 hoje a gente vai falar de associação de resistores. Trouxe umas lâmpadazinhas pra gente ver aqui, tá? Ligação em série, ligação em paralelo. Pô, não perde a aula de Física 2 não, que vai ter experimento ao vivo aqui, vai ser legal. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, bicho. Então vambora. Vou começar aí com a primeira aula de hoje, trabalho mecânico. Antes de tudo, colocar aqui a mídia do pai, né? Então se você ainda não me segue, vai lá, a gente troca uma ideia lá, tira umas dúvidas, bate um papo e é isso. Bom, pessoal, vamos falar sobre o trabalho mecânico, né? A gente, inclusive, já falou de trabalho aqui. Eu não sei se você está lembrado. A gente falou do trabalho lá na termodinâmica. Lembra? O trabalho termodinâmico. Você botava lá o gás dentro de um pistão. Lembra quando a gente falou isso na primeira lei da termodinâmica? Aí esse gás agitado empurra a tampa, né? E aí quando empurra a tampa, esse gás está realizando um trabalho. A gente já falou disso. Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o trabalho, só que agora na mecânica. Esse trabalho associado a uma força. Então assim, ó, o trabalho mecânico, ele vai estar sempre associado a uma força. Ou seja, quando eu estiver perguntando para você aqui sobre o trabalho, né? Calcule o trabalho, eu vou ter que te falar de quem é esse trabalho. Calcule o trabalho da força-peso, calcule o trabalho do atrito, calcule o trabalho da força F. Então eu sempre vou ter que te perguntar, né, sobre o trabalho, mas sempre associando a alguma força. Ou então, de repente, o trabalho resultante, que aí seria o trabalho da força resultante. Certo? Então o trabalho vai estar sempre associado a uma força. Outro ponto importante. O trabalho é uma grandeza escalar. E aí, ó, é uma grandeza escalar. Lembra disso? A gente falou disso aqui também já, ó. Já demos uma aula aqui sobre vetores. É isso? Então tudo que a gente estuda aqui no ensino médio, ou vai ser um escalar ou vai ser um vetor. O trabalho é uma grandeza escalar. O que significa isso? Trabalho não tem direção e sentido, né? Trabalho é energia. Então não existe trabalho na horizontal, trabalho na vertical. Trabalho é trabalho, né? E como ele é uma grandeza escalar, se você quer calcular, por exemplo, o trabalho total, basta você somar. Quando é uma grandeza vetorial, né? Quando a gente está estudando uma grandeza aqui que não é escalar, que é vetorial, tipo força, por exemplo, que é uma grandeza vetorial, aí
a direção e o sentido importam, né? Então, por exemplo, se eu tenho que somar duas forças que apontam para o mesmo lado, eu somo. Mas achar a força resultante, quando elas são opostas, eu tenho que diminuir, né? Se as forças forem perpendiculares, eu faço Pitágoras. Então, dependendo da direção e do sentido, você vai fazer um cálculo diferente para saber o vetor resultante. No caso do escala, não, você só soma, né? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, isso já facilita a nossa vida, tá? E o que é o trabalho? Cara, o trabalho é uma energia útil. Ou seja, o trabalho é uma energia que foi usada para fazer alguma coisa, no nosso caso aqui, para gerar um deslocamento. Então, uma força, para gerar um deslocamento, ela vai ter que realizar um trabalho. Ou seja, eu, por exemplo, quando estou lá empurrando uma caixinha, eu estou aqui empurrando uma caixinha. O que acontece quando eu empurro uma caixinha? Eu gasto energia. Ao empurrar a caixinha, eu estou gastando energia. Certo? Eu gasto energia e a caixinha ganha energia. Porque lembra, energia é um conceito que a gente vai falar inclusive na semana que vem, mas energia é uma grandeza física que não pode ser destruída, né? Energia, ela se conserva. Então assim, se alguém perde energia, é porque alguém está ganhando. Não tem como todo mundo continuar com a mesma energia e alguém perder. Não, se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Porque a energia se conserva. Certo? Então, por exemplo, eu, né, lanchei. Tomei um negocinho, um iogurte, aqueles iogurtezinhos de whey protein, sabe qual é? Tomei um negocinho daquele ali. Que eu finjo que eu fico de dieta. Aí à noite eu peço uma pizza. Mas tudo bem. Aí eu tomei um negocinho daquele, agora à tarde. Show. Aí eu ingeri o quê? Energia, né? Tá. Quando eu empurro um objeto aqui, uma cadeira, qualquer coisa, um bloco, eu estou empurrando um bloco, eu estou aplicando uma força sobre esse bloco e estou gerando movimento nesse bloco, certo? Se esse bloco está se movendo, ele está ganhando energia, né? Como é que ele ganha energia? Por que ele ganhou energia? Porque eu perdi. Então eu perdi uma energia e o bloco ganhou, certo? É como se eu tivesse dado a minha energia para o bloco. Então, a gente diz então que eu realizei um trabalho. Trabalho é isso. O trabalho é uma espécie de transferência de energia. O trabalho é uma energia que foi usada para fazer alguma coisa. Aí essa pessoa que realizou o trabalho gastou energia, né? E o corpo que você realizou o trabalho sobre ganhou essa energia. Simples assim. Tá bom. Imagina então ó, que foi aplicada uma força nesse bloquinho e esse bloquinho se deslocou dali para cá. Ou seja, ele teve um deslocamento aqui, ó. Tá lá. O bloquinho teve esse deslocamento. Tá bom? E eu fiz uma força assim, ó, inclinada. Diretor, vê se essa caneta aí dá para aparecer. Parece? Parece, pô. Então tá lá. Fiz uma força ali inclinada, certo? Com um certo ângulo aqui, ó. Olha lá. Tem um certo ângulo θ ali. Eu fiz uma força que está inclinada de um ângulo θ do deslocamento. Bom, o trabalho realizado por essa força vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Esse é o trabalho. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá aí. Certo? Quem é θ? Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ó. O θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um bloquinho aqui. Ó, imagine que eu tenho um bloquinho aqui. E aí, vamos supor, ele está sofrendo uma força aqui, ó, de 50 newtons
tá? Aí está sofrendo um atrito contrário aqui de 20 newtons, tá? Esse aqui seria o atrito. Imagine que esse aqui é o valor da força F. Aí vamos supor que ele tem um peso aqui, ó, de 100 newtons. E vamos supor que o chão está fazendo uma normal nele também de 100 newtons. Né? Porque esse bloquinho não cai nem sobe. O chão está sustentando ele. Perfeito? Então tem um bloquinho ali que está sofrendo 4 forças e ele vai se deslocar para lá. Veja que essa força aqui está ganhando do atrito. Vamos supor que esse bloquinho se desloque aí, sei lá, 20 metros. Tá? Então esse bloquinho se deslocou 20 metros e vai parar aqui. Beleza? Vamos calcular esses trabalhos aí, ó. Vamos calcular esse trabalho. Primeiro, qual é o trabalho da força F? O trabalho está sempre associado a uma força. Então eu chego para você e falo, calcule o trabalho da força F. Bom, o trabalho da força F vai ser a força, né? Que no caso a força F vale 50. O deslocamento, bom, é um fato, essa caixinha se deslocou 20 metros. Agora presta atenção. E o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. No caso da força F, ó, o bloquinho se deslocou para lá e a força F também está para lá. Então o ângulo entre F e o deslocamento é 0 graus. É diferente desse exemplo aqui, ó, que o deslocamento está para lá e eu fiz uma força assim, ó. Olha lá. Então se o deslocamento está para lá e eu fiz uma força assim, tem um ângulo entre eles. Mas ó, o deslocamento está para lá e eu fiz uma força aqui, ó, paralela ao deslocamento. Estou fazendo uma força na mesma direção do deslocamento. Certo? Então o ângulo entre eles é 0. E aí, ó, vai anotando isso. O cosseno de 0 graus vale 1. Portanto, esse cara aqui vale 1. Logo, o meu trabalho seria 50 vezes 20 vezes 1, 1000 joules. Deixa eu colocar isso aqui, ó. O trabalho, ele é dado em joules. Para ele estar em joules, é porque a força está em newton e o deslocamento está em metro. Tá bom? Então, 1 newton metro é a mesma coisa que 1 joule. O cosseno não tem unidade, né? O cosseno é um número puro, tá? Não tem unidade. Aqui é o newton, aqui é dado em newton, aqui é dado em metro. O trabalho vai ser em joule. Perfeito. Achei o trabalho da força F. Aí vamos supor. Calcule agora o trabalho do atrito. Bom, calcular o trabalho do atrito, vamos jogar na fórmula. É a força, né? Que está associada ao trabalho que eu quero. Eu quero o trabalho do atrito, então aqui vai ser a força de atrito. Quem é a força de atrito? Vamos supor, newtons. Vezes o deslocamento. A caixa veio daqui para cá, se deslocou 20 metros. Isso é um fato, né? Ela se deslocou 20 metros. Agora vamos lá. Vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Cara, o deslocamento está para lá, ó. Mas a força de atrito está para cá. Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Entre o deslocamento e o atrito, entende? O atrito não está apontado para lá, o atrito está apontado para cá, ó. E o deslocamento para lá. Esse ângulo é 180. E o cosseno de 180 vale menos 1. Cara, isso aqui tu vai estudar em matemática, círculo trigonométrico. Não sei como é que tá o teu cronograma da matemática aí, mas com certeza você vai ter essa aula lá. Círculo trigonométrico, tá? É importante saber o cosseno e o seno de certos ângulos. 0, 180, 90, 270. Então, o cosseno de 180 é menos 1, ou seja, tu vai botar menos 1 aqui, isso vai dar menos 400 joules. O trabalho do atrito é negativo. Sabe por que é negativo? Porque é contrário ao deslocamento, né? A gente chama esse trabalho negativo de trabalho resistente. Tá? O que é um trabalho negativo, então? Um trabalho resistente.
trabalho que se opõe ao deslocamento. Esse trabalho que é positivo, a gente costuma chamar ele de trabalho motor. Porque é o trabalho que foi responsável pelo deslocamento. Né? Foi essa força F que foi responsável por esse deslocamento. O atrito não, o atrito tentou atrapalhar o deslocamento. Então ele realiza um trabalho negativo. Perfeito? E se eu peço para você, calcule o trabalho da força-peso, hein? E agora? Trabalho da força-peso, vamos lá, vai ser a força-peso, que vale 100, vamos jogar na fórmula, vezes o deslocamento da caixa, isso é um fato, a caixa se deslocou 20 metros. Agora, ó, vezes o cosseno do ângulo, entre a força-peso e o deslocamento. Então a caixa se deslocou para lá, certo? Mas a força-peso está apontando para cá, ó. Quanto é que vale o ângulo entre o deslocamento e o peso, hein? Quanto é que vale esse ângulo aqui? Uma coisa é quando eu aponto o mesmo lado, ó, 0 graus, 180 graus. E esse ângulo aqui? 90 graus, concorda? Deslocamento, peso. O ângulo entre eles é 90 graus, ó. Porque o deslocamento está para cá, não sei se você está pegando isso aí, ó, mas o deslocamento está para cá, né? Esse é o deslocamento. E o peso está para baixo, certo? E aí, gente, ó, o cosseno de 90 graus é 0. Então, o trabalho da força-peso seria força-peso, deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus, que é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Ou seja, o trabalho da força-peso é um trabalho nulo. E já vou adiantar, ó. E se eu te pedisse o trabalho da normal? O trabalho da normal também é nulo. Porque a normal também é perpendicular ao deslocamento. O cosseno de 90 também vai dar 0. Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, força perpendicular ao deslocamento, aqui vai entrar o cosseno de 90, que é 0. E aí qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então o trabalho da normal e o trabalho do peso são nulos. Agora vamos entender aqui fisicamente o que significa isso. Pensa comigo. Eu estou empurrando a caixa para lá. Né? Eu estou fazendo essa força F, estou empurrando para lá. Fala para mim. Cara, foi a força peso que levou essa caixa para o lado? Não. Fui eu, pô. Eu que fiz uma força para lá que levei a caixa para lá. A força peso que está para baixo não tem nada a ver com esse deslocamento, entende? Ela não está nem ajudando o deslocamento, nem atrapalhando o deslocamento. A força peso, ela não ajuda nem atrapalha. Ou seja, o trabalho dela nesse deslocamento, o esforço dela nesse deslocamento foi nulo, foi 0. Ela não ajudou nem atrapalhou. Sempre que uma força for perpendicular ao deslocamento, formar 90 graus com o deslocamento, significa que essa força não teve nada a ver com esse deslocamento. O esforço dela foi 0. Então o trabalho dessa força, né, para ocorrer esse deslocamento, o trabalho dessa força é 0. É isso. É isso que é ter o trabalho 0, né? Trabalho 0 significa que ele não teve responsabilidade nenhuma com esse deslocamento. João Vitor falou, e no caso da queda livre? Não, aí o trabalho do peso não é 0. Aí o trabalho do peso... João Vitor, boa pergunta, olha aqui. Se eu soltar essa caneta aqui, qual foi a força que fez ela cair? Não foi a força peso? Pô, nesse caso aqui, ó, o peso foi o trabalho motor. Ele está na mesma direção do deslocamento, porque aí, João Vitor, na queda livre, o deslocamento é para baixo. E a força peso? Também é para baixo. Aí o ângulo entre eles é 0, ó. O ângulo entre o peso e o deslocamento. Deslocamento para baixo, peso para baixo, o ângulo entre eles é 0. E se o ângulo entre eles é 0, aqui vai entrar 1, ó. Então não vai ser 0 o trabalho. Vai ter trabalho. Entende? Vai ter trabalho. Ó, olha lá, o João Vitor falou, valeu professor, entendi agora. Show de bola, João Vitor. Então, cara, e se eu perguntasse para você,
o trabalho resultante. Calcule o trabalho resultante. Bom, trabalho resultante, como o trabalho é uma grandeza escalar, o trabalho resultante vai ser a soma de todos os trabalhos. Ou você calcula a força resultante antes, aí a força resultante seria 50 menos 20, né? Seria 30. Essa aqui mata essa, 100 anula 100, 50 menos 20, a força resultante seria 30. E aí você faria 30 vezes 20 vezes 1, porque a força resultante aponta para lá, o ângulo entre ela e o deslocamento é 0. Você pode calcular o trabalho resultante direto, achando a força resultante primeiro e colocando aqui a força resultante. Aí você vai encontrar o trabalho da força resultante. Trabalho resultante. Ou então você pode somar o trabalho de todas as forças que atuam no bloco. Como eu já calculei todos, o trabalho resultante seria a soma. 1000 somado com menos 400, somado com 0, somado com 0. Isso vai dar 600 joules. Esse seria o trabalho da resultante. Só que tem um detalhe, hein? Olha o detalhe. Não sei se você percebeu isso, mas todas essas forças aqui, elas são constantes. Ou seja, o valor de F é sempre 50, o valor do atrito é sempre 20, o valor do peso é sempre 100, o valor da normal é sempre 100. Os valores das forças não se alteram. As forças são constantes. Essa formulazinha aqui, ó, você só pode usar para força constante. Anota isso. Se a força for constante, o trabalho calcula assim. Professor, mas e se a força variasse? E se, por exemplo, eu dissesse para você que eu estou fazendo 0 newtons, aí eu aumento 10 newtons, 20 newtons, 50 newtons, ou sei lá, eu estou fazendo uma força que vai aumentando ao longo do deslocamento, ou vai diminuindo. Enfim, se a força varia ao longo do deslocamento, cara, não tem outro jeito. Ele vai ter que te dar um gráfico. Aqui, ó. Para uma força variável, você vai ter que calcular a área do gráfico força por deslocamento. Imagine um gráfico aqui qualquer, até esse deslocamento aqui, a força aumentou. Então, a área desse gráfico vai te dar o trabalho. O trabalho vai ser numericamente igual. Esse N aqui é só para dizer que o valor é igual, tá? Numericamente igual à área do gráfico. Força por deslocamento. Perfeito? Tá aparecendo aqui, diretor? Tá aí. Isso é para quê? Olha lá. Para F variável. Ou seja, para uma força não constante. Força constante, você pode usar a fórmula. Se a força variar, área do gráfico. Aí a questão vai ter que te dar um gráfico. Não tem outro jeito. Ele vai ter que te dar esse gráfico. Se a força fosse constante, ele me desse o gráfico. Seria a área também, dá no mesmo. É porque quando a força é constante, né? A área é base vezes a altura, fica força vezes o deslocamento. Fica a fórmula. Se você calcular a área do gráfico, acaba caindo na fórmula. Então, a área do gráfico força por deslocamento sempre vai te dar o trabalho. Certo? Obviamente, as áreas que vão aparecer aqui para você são áreas conhecidas, né? A área de um trapézio, a área de um triângulo, a área de um retângulo. Aí você vai precisar da ferramenta. Você vai precisar do pincel matemática, né? Para calcular as áreas das figuras. Não vai aparecer uma curva, algo maluco assim. Isso aparece no ensino superior. Para você que quer seguir a física, né? Vem para o meu mundo, vem que o muro está baixo. Lá no ensino superior vai ter uma curva aqui, você vai calcular a área abaixo da curva. Uma figura que é uma curva. Como que eu faço isso? A gente usa uma ferramenta, não sei se você já ouviu falar, que é a integral. Por isso que a gente diz que o trabalho é a integral de f ds.
né, de força vezes um deslocamentozinho pequenininho. É como se você estivesse calculando a área abaixo de qualquer figura. Aqui no ensino médio, como você não tem essa ferramenta, que é a integral, não vai aparecer uma figura maluca para você calcular a área, né? Vão aparecer só figuras conhecidas. Trapézio, retângulo, triângulo, coisas do tipo. Show? O muro tá baixo, depois fica alto. Isso é verdade. Para entrar, o muro é baixo. Lá dentro, para escalar, fica altíssimo. Bom, tira um print aí, ó. Tira um print aí desse iniciozinho. Tá legal? Olha lá, o Pitbull Malvado falou integral e derivada é top. Fábio também, ó, botou um coraçãozinho, derivadas e integrais. É isso mesmo. Muito bom. Beleza, tirou o print? Maravilha. Aí agora, eu quero falar com vocês sobre o trabalho da força-peso, cara. O trabalho da força-peso, ele tem uma característica importante. Ele tem uma peculiaridade importante. Olha só o trabalho da força-peso, que interessante, cara. Vamos lá. O trabalho da força-peso, ó, o trabalho da força-peso ele não depende do caminho que você segue. Ele só vai depender das alturas entre o ponto inicial e o ponto final que o corpo tá. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma bolinha, imagina que essa bolinha ela vai descer dessa altura para essa altura através dessa rampa. Esse aqui vai ser o meu caminho 1. Tá? E aí o caminho 1, então, essa bolinha tá descendo esse deslocamento ΔS. Perfeito? Vamos calcular o trabalho da força-peso. Você sabe que a força-peso aponta para baixo. O peso aponta para baixo. E a fórmula do peso é m vezes g, massa vezes aceleração gravitacional. Vamos calcular o trabalho da força-peso usando a fórmula. Vamos lá, ó. O trabalho da força-peso ao longo desse caminho 1 vai ser a força-peso, que é mg, força, vezes o deslocamento, que é ΔS, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Olha aqui. Vou até colocar o peso aqui, ó. O cosseno do ângulo entre eles está aqui, ó. Certo? Porque o peso está para baixo e o deslocamento está para cá, ó. O deslocamento é essa linha preta. O peso está para baixo, então o ângulo entre eles é θ. Portanto, vezes o cosseno de θ. Tá aí. Esse é o trabalho da força-peso, né? mg, que é a força, ΔS, que é o deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Agora eu vou levar essa bolinha ao longo desse outro trajeto aqui, ó. Eu vou fazer com que ela... eu vou tirar ela daqui e quero botar ela lá de novo. Só que pelo caminho 1 foi através dessa rampa, né? Pelo caminho 2 vai ser, a bolinha vai cair essa altura aqui e depois eu vou levar ela para o lado. Vou chamar esse caminho aqui, ó, caindo, indo para o lado, de caminho 2. Tá? E essa bolinha, ela vai cair aqui uma altura H. Vou chamar de H essa altura. Vamos calcular o trabalho ao longo do caminho 2. Acompanha aí comigo. Ao longo do caminho 2, ó, vai ser força, usando a fórmula de novo, ó, força, que é mg, vezes o deslocamento. Ó, daqui para cá, o deslocamento foi H. Né? Força vezes H, que é força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Falei até com o João Vitor já. Se o deslocamento está para baixo e a força-peso está para baixo, o ângulo entre eles é 0. Então, o cosseno dá 1. Então, aqui é vezes 1. Então, daqui para cá, o trabalho é mg. mgh.
Agora essa bolinha, quando chegar aqui, eu vou ter que levar ela para o lado. Só que aí, ó, ela vai andar para o lado, mas lembra, a força-peso aponta para baixo. Calma que eu vou chegar no resultado aqui, ó. Então daqui até aqui o trabalho foi mgh, daqui até aqui o trabalho é zero, porque o peso está para baixo e o deslocamento está para o lado. Ó. O ângulo aqui agora é 90 graus. Ó. Certo? Então o trabalho para o peso levar a bolinha daqui até ali é nulo, não é ele que leva. Portanto, o trabalho pelo caminho 2 fica só mgh mesmo. Aí você vai falar para mim, pô professor, ficou diferente. Porque o trabalho para levar a bolinha daqui até aqui por esse caminho, deu isso. Para levar a bolinha daqui até aqui por esse outro caminho, deu isso. Não é diferente. Sabe por quê? Olha para o cosseno de θ. Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? Cosseno de θ não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, esse lado aqui é o cateto oposto ao θ, o ΔS é a hipotenusa, e esse lado aqui é o cateto adjacente. Então, o cosseno de θ é cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é ΔS. Se tu passar o ΔS para lá, ó, tu vê que H é ΔS vezes cosseno de θ. Olha aqui, olha o H aqui. Olha lá. MG, aí, ΔS cosseno de θ é H. Portanto, o trabalho pelo caminho 1 também é MGH. O trabalho pelo caminho 2, MGH. Fica esperado aí. Fica tranquilo. Isso aqui eu só estou tentando te provar o seguinte, ó, que o trabalho da força-peso não depende do caminho que você vai seguir. Se você vai reto, se você vai descer, vai para o lado, se você vai num zigue-zague. Não depende do caminho. O trabalho da força-peso vai ser sempre MGH. Ou seja, o trabalho da força-peso só vai depender da altura, do nível que a bolinha tá para o nível que a bolinha tá. Então, se a bolinha saiu daqui, veio para cá, ou veio para cá, por um caminho maluco, parou aqui ou aqui, não interessa. Ela estava em que altura? Ah, nessa. Ela terminou em que altura? Nessa. Então, o trabalho da força-peso é mg vezes h, a diferença entre essas alturas. É isso. O trabalho da força-peso sempre vai ser mgh. Agora, tem um detalhe. Ele pode ser positivo ou negativo. Vai ser positivo toda vez que a bolinha estiver descendo, né? Porque aí o peso ajuda, é o famoso para baixo todo santo ajuda, né? Então, quando está descendo aqui, ó, o trabalho da força-peso é mais mgh na descida. Porque aí o peso ajuda o deslocamento. Na descida, o peso é a favor do deslocamento. Quando está subindo, vai ser menos mgh. Porque na subida, o trabalho atrapalha esse deslocamento. Ele é contrário, né? Então ele realiza um trabalho resistente. Mas o trabalho da força-peso vai ser sempre mgh. Ou seja, não depende... Trabalho da força-peso não depende do caminho. Não depende do caminho que você seguiu. Só vai depender das alturas. Quer ver? Deixa no quadro para a galera printar, diretor. Olha aí, ó. Questão 3 da Unicamp. Olha lá. O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. O maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida. A massa total de um balão, em um movimento de descida, desde a altura inicial, 80 metros, até o solo, que é o 0 metros, é de 2.000 quilos. Qual é o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? Sabe que G é igual a 10, né?
Essa informação é dada no início da prova. Então, questão 3, ó. Olha aqui. Vem comigo. Questão 3, ele pergunta, calcule o trabalho da força-peso. Então, o balão está aqui, ó, e ele vai até o solo. Então, ele está na altura de 80 metros. Ele está aqui, o balãozinho. E ele vai descer até o solo. Logo, quem é o trabalho da força-peso? mgh. É descida? É descida, então o trabalho é positivo. Acabou. A massa do balão, 2.000 quilos. G, que é a aceleração gravitacional, é dada no início da prova, vale 10. E a altura que ele desceu? 80 metros. Acabou. Ó, não importa se esse balão foi reto, se esse balão fez isso, se esse balão desceu para cá, se ele desceu para lá, não importa. É isso que essa frase aqui quer dizer. O que importa é que ele estava na altura de 80 metros e chegou no solo. Então o trabalho da força-peso, é o trabalho da força-peso, né? O trabalho da força-peso vai dar 1 2, 3, 4, 5. São 5 zeros. E 2 vezes 8, 16. Então fica 16 vezes 10 à quinta. Que é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 à sexta. Não é isso? Eu ando mais uma casa para trás, porque o 16 é a mesma coisa que 1,6 vezes 10. Aí o 10 eu acrescento com 10 à quinta, fica 10 à sexta, joules. Aí. Essa é a questão 3 da Unicamp. Show de bola? Professor, boa noite. Qualquer força exercida em cima de um objeto é considerada trabalho mesmo se o objeto não se deslocar? A Laiana Lisboa Alves. O que seria mg? Ah, não, perdão, a Francine perguntou isso. Se qualquer trabalho, se qualquer força vai realizar trabalho, vou te responder. A Laiane Lisboa perguntou, o que é mg? O Laiane, mg é a fórmula do peso, tá? Força-peso. Ó, a aula que a gente deu aí há 2 semanas atrás aí, de forças particulares. Quando eu falo da força-peso de um corpo, a força-peso é a massa do corpo multiplicado pela aceleração gravitacional. É a massa vezes G. O G é dado, né? A aceleração gravitacional da Terra vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. É dado. Então, se você tem 50 quilos, vezes a aceleração gravitacional da Terra, que é 10, 50 vezes 10, a gente vai falar que a força-peso sobre o seu corpo é 500. É isso, tá? Então, como eu estou calculando o trabalho da força-peso, né, eu tenho que pegar a força-peso, só quem é a força-peso? M vezes G, tá bom? E a Francine, ó. Francine, só vai ter trabalho se tiver deslocamento. Se um corpo está em repouso, tem várias forças fazendo, né, aplicando nele ali, o trabalho delas é 0. Porque não tem deslocamento. As forças estão se anulando, né? O trabalho resultante é 0. E se não tem deslocamento, não tem trabalho. Perfeito? Para ter trabalho, tem deslocamento. É a energia que aquela força está gastando, está utilizando, né? Para gerar movimento na caixa. Se a caixa não está se movendo, não tem trabalho. Beleza? Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver mais uma. Rapidinho, ó. Aqui. Olha aí, ó, essa daqui, rapidinho. Rapidinho, só para a gente poder usar a do gráfico. Olha lá. O gráfico representa o valor algébrico da força resultante que age sobre um corpo de massa 5 kg, inicialmente em repouso, em função da abscissa x. X é medido em metros, ou seja, é a distância que esse corpo está percorrendo, né? Olha lá. Qual é o trabalho realizado por F no deslocamento de 0 até 4 metros? Então a caixinha se deslocou de 0 até 4 metros. Só que a força não foi constante, ó. A força era 0, aí ela subiu até 10 newtons e depois desceu.
Tem muita gente que erra, pega 10 vezes 4, 40, marca 40 a letra E, ó. O trabalho seria 40 se a força fosse sempre 10 newtons, entende? Sempre 10 newtons ao longo dos 4 metros. Mas a força não foi sempre 10 newtons. Ela atingiu 10 newtons só no momento. Ela foi subindo, 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 atingiu 10 newtons, depois desceu, desceu, desceu. Então eu não posso usar a formulazinha, né? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Não dá, porque essa força aqui está variando. Como é que eu calculo? Tá aqui, ó. Eu vou ter que achar a área do gráfico. Certo? Então nessa questão 6, né? É questão 6, diretor? Questão 6. Olha lá, nessa questão 6, vamos fazer aqui no cantinho, do lado do gráfico. A área de um gráfico que é um triângulo. Ó. Quem é a base do triângulo? A base do triângulo é 4. Quem é a altura do triângulo? A altura do triângulo é 10. Então acabou. Como o trabalho vai ter que ser igual à área do gráfico, força por deslocamento, trabalho então vai ser base vezes altura sobre 2, né? Isso é a área do triângulo. Você estuda lá na matemática. Ó. Base vezes altura sobre 2. 40 sobre 2. 20 joules. Pronto. Tá aí o gabarito da questão 6. Maravilha, gente! Show de bola!